Olá pessoal, a gente vai fazer agora a atividade prática referente à interpolação no QGIS, correto? Nós vamos começar então pegando os dados que a gente vai trabalhar, os dados de exemplo. Então na minha página aqui, se você for em disciplinas geomáticas, você vai ter materiais complementares e tem um conjunto de dados amostrais aqui, ó, tá? Que são características de dados de modelos numéricos de terreno. Então, eu tenho coordenada UTM, horizontal E, vertical N, e tenho o meu eixo Z aqui, né, que nesse caso representa a altura de dosséis, altura do dossel de macrófitas submersas no reservatório de Taquarussu, tá? Então, a gente vai baixar o dado, eu já tinha baixado aqui antes, mas aqui você tem disponível para baixar, para a gente fazer o exercício. Então, lá no QGIS, carregar esse dado, facilitar aqui. E eu vou carregar esse dado. Não vai conseguir carregar direto, eu vou ter que carregar via aqui, Open Data Source Manager. Porque não é um shape, né? É só um TXT. Então, nós vamos colocar aqui, ó, texto delimitado. Agora sim. Encontrar lá o mesmo arquivo. Tá aqui. Abriu. Tá, vamos ver se ele conseguiu carregar corretamente, ó. Ele conseguiu. A única coisa é que aquele arquivo não tem nome de colunas, tá? Então, a gente vai colocar aqui, desmarcar essa opção de que o registro tem números e a gente vai ficar como 1, 2 e 3 mesmo. As coordenadas de ponto para x1 e para y2, sirgas UTM-22S, ok, e adicionar, depois fechar. Estão aqui os nossos pontos, tá? Para a gente trabalhar com interpolação, sempre é interessante ter um conjunto de dados para interpolar e outro conjunto de dados, subconjunto de dados para validar, para analisar o erro dessa interpolação, tá? Então, eu vou fazer aqui uma divisão desses dados pontuais, embora a gente não tenha muitos pontos, né? A gente tem aqui 112 pontos, eu vou dividir em um conjunto com base no percentual, tá? Então, eu vou pedir aqui para fazer uma seleção aleatória dos pontos disponíveis nessa camada com base no percentual, tá? Então, vou colocar aqui percentual, eu quero selecionar 80% desses pontos para interpolar e o resto eu vou usar para validar. Esse percentual pode variar um pouco, poderia colocar um pouco menos, ó, 70 para interpolar, tá? Executou. E ok. Então, ó, o que ficou em amarelinho é o que ele selecionou. O que está em amarelo, então, eu vou salvar como camada de interpolação, tá? Vou mudar o nome aqui. Salva na mesma pastinha, interpolação, vou chamar lá de pontos de interpolação. Apenas os selecionados e ok. Então, ó, aqui a gente tem menos, né? Ok. Agora eu vou pegar o resto dos pontos para validação. Então, para fazer isso, eu vou aqui na minha tabela de atributos e eu tenho uma função que inverte, aqui, ó, inverter seleção, que é o Ctrl R. Então, desses 78 pontos, eu vou pegar os outros, ó, invertir e salvar isso numa camada nova, tá? Esses outros 34 pontos aqui como camada de validação. Então, exportar, salvar como... Vamos ver se ele está na pasta correta. Sempre gosto de conferir. Pontos, validação. Apenas o selecionado, senão ele faz uma cópia, né, da camada. Ok. Então, agora sim, ó.
Se a gente tirar, eu tenho um pouquinho para validar e o restante para interpolar. Eu vou tirar essa camada original aqui, que eu não vou precisar mais dela nesse exercício. Então, tirei. E vou começar trabalhando com os pontos de interpolação. Para isso, então, eu vou na opção Raster, Análise, e eu tenho aqui alguns interpoladores, tá? Então, vou pegar primeiro aqui o interpolador de vizinho mais próximo, tá? Para vocês verem o que acontece. A gente precisa calcular um raio. Se eu não colocar esse raio, ele vai considerar a área inteirinha, tá? Então, é interessante colocar um raio, e esse raio vai definir o quê? Até que distância as amostras são consideradas na estimativa de um ponto interpolado, tá? Então, esse raio, para a gente definir, a gente tem que ter uma ideia das distâncias dos pontos. Então, é importante fazer algumas medidas aí das distâncias entre os pontos, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem ali 40 metros. Aqui a gente já tem 15 metros, tá? Então, ó, aqui novamente, ó, 30 metros, tá? Se a gente pegar de ponta a ponta, a gente tem mais 100 metros, tá? Então, eu vou colocar aqui um raio de 30 metros, pra gente fazer uma primeira interpolação, tá? Então, vamos voltar lá. Análise, vizinho mais próximo, e colocar 30 metros, tanto no primeiro raio como no segundo, porque senão vai virar uma elipse. Então, como eu quero que seja um círculo, né, eu vou colocar 30 nos dois, no primeiro e no segundo raio. Sem ângulo, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Qual é o valor Z a ser interpolado? Está no campo 3, né? E o resultado eu vou salvar aqui. Salvar para arquivo. E vou chamar de vizinho mais próximo. E próximo. E executar. Ok. A gente tem lá o resultado, tá? Então, se a gente jogar para cima aqui, ó, a gente vê que o vizinho mais próximo gera regiões descontínuas, né? Variações abruptas aqui dos valores, tá? Agora eu vou fazer uma interpolação com média simples. Então, vamos lá, análise com média móvel, ele chama aqui, né? Vou colocar o mesmo raio de 30. O meu parâmetro Z é o campo 3 novamente. E vou salvar o resultado como média simples. Executou, fechou. Olha como é diferente, né? Aqui, então, vamos subir um pouquinho. Aqui a gente tem esse aspecto radial aqui que tem a ver com os 30 metros que a gente utilizou, tá? Então, a gente consegue até ver o raio ali, tá? Se a gente puser um raio bem pequeno, a gente vai ter alguns buracos nessa imagem, então ele vai interpolar só na proximidade das amostras. Se a gente coloca um raio muito grande, a gente vai ter uma área praticamente homogênea, tá? Então, esse raio intermediário aí, né, nem muito grande nem muito pequeno, é importante. Vamos lá fazer uma terceira interpolação agora de inverso, quadrado do inverso da distância. Então, vou deixar quadrado. Novamente, vou usar o raio 30. Vou definir números de máximo e mínimo, né? Tudo que tiver dentro desse raio aí vai ser utilizado para interpolar. E vou chamar lá de
IDW. Ok, olha só, dá um aspecto um pouco mais interessante, né? Eu, na prática, gosto sempre de recortar um resultado e eliminar essas áreas aqui que não tem amostras, né? Porque não faz muito sentido, não fica com esse aspecto bem grosseiro, né? Então, estimar o comportamento de uma variável numa região onde a gente não tem nenhuma amostra nunca dá um resultado muito interessante, não faz muito sentido mesmo. Eu vou então agora só padronizar as escalas aqui, ó, para que a gente possa comparar os métodos. Vou colocar uma escala de cores de 0.14 a 0.5 e aplicar o mesmo estilo para todas. Então lá vai ser de pseudocores, tá? Vou colocar de 0.14 a 0.5, como eu tinha dito. Vou colocar essa escala aqui, só que eu vou inverter. Lá. E em vez de contínuo, vou colocar por intervalos. Aqui a gente tem 5 classes. Só essa cor, esse amarelinho aqui que eu não gostei muito, vou mudar. Vou colocar um verdinho bem clarinho, acho que fica melhor. Tá? Então, vou aplicar. E ok. Tá? Então, é isso que a gente tem no vizinho mais próximo. Eu vou copiar o estilo para as demais camadas e colar. Colei o estilo. Colei o estilo. Então, a gente pode ir vendo os resultados, ó, da média simples e da média ponderada, tá? Eu vou agora fazer uma análise de erro com base nos dados de validação. Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar esse plugin aqui que já está instalado, chamado Point Sampling Tool, tá? Então, tem que instalar esse plugin, no meu caso aqui já está instalado. Lembra que para instalar, vai lá em plugin, gerenciar, instalar, procura pelo nome e instala. Então, eu vou usar agora os resultados desses pontos de validação aqui, para analisar o erro, tá? Por que isso? Porque eu quero ver qual foi o valor interpolado nesses pontos que não foram utilizados para interpolar, né? Pontos de validação, de conferência mesmo. Então, eu vou usar o meu plugin aqui para fazer isso. Esse plugin vai fazer o quê? Ele vai pegar o dado na camada matricial, em cada uma dessas 3 camadas matriciais, ele vai pegar o valor do pixel nos pontinhos que a gente determinou aqui como pontos de validação para que a gente possa comparar, tá? Então, eu vou dizer aqui que eu quero levar para o resultado os dados interpolados e o meu dado original. Posso chamar, vamos mudar os nomes aqui, então vou colocar aqui amostra, o IDW, o média simples e o VMP de vizinho mais próximo, que são os nomes finais que vão ficar na tabela de atributos. E vou salvar, olha lá, outro caminho. Vou salvar na mesma pasta, com o shape, vou chamar de erros de interpolação. Ok. Temos lá o resultado. Agora eu vou olhar para esses erros de validação. Em termos de pontos, eles são os mesmos que os pontos de validação, ó, tá? Só que a minha tabela de atributo de erros, o que eu tenho lá?
eu tenho o dado original e o dado produzido por cada interpolação. Esse aqui que não gerou, provavelmente porque a amostra estava fora da área interpolada. A gente pode até visualizar isso. Vamos buscar quem que é esse pontinho. Foi esse mais um. Ó. Vamos ver onde é que eles estão na nossa região. Vou pedir para mostrar os selecionados e dar um zoom nessa área. Olha lá, são os dois pontinhos do extremo. Se a gente colocar o interpolado, ó, de fato, aqui não gerou nada, aqui não gerou nada, aqui não gerou nada. Então, eu posso, inclusive, excluir esses pontos também da minha estratégia de avaliação, porque eu não tenho resultado, né? Então, eu vou clicar aqui e já vou excluir os dois. Beleza, salvei, vou mostrar todos os pontos novamente. Tá, agora eu vou fazer os cálculos de erro, tá? Eu vou calcular erro médio quadrático de cada interpolação em relação ao valor amostral. Então, eu vou chamar de erro VMP, o primeiro. Eu vou colocar um número real com... Deixa eu ver quantas casas nós temos para as amostras. Nós temos sempre 5 casas. Para o valor amostral, temos 2 casas decimais. Então, vou colocar aqui meia dúzia de logaritmos, sendo 2 casas decimais é suficiente. E qual vai ser, campos e valores, qual vai ser a minha expressão? No caso do erro VMP, vai ser a amostra menos o VMP ao quadrado, porque eu quero o erro quadrático. Vou até copiar aqui, porque eu vou usar isso outras vezes. Ok. Tenho lá o meu erro aqui. Tá? Amostra menos VMP. Ok, vamos lá fazer os próximos. Então, agora vai ser erro MS, número real, 6 casas, 2 aqui. Vou colocar 3 agora, tá? Para comparar um negócio. 6 casas e 3. Agora vai ser a amostra menos MS. Acho que o erro VMP eu vou colocar 3 casas também, porque ele perdeu um pouquinho de informação lá, tá? Ou é melhor, vamos fazer 8 e 4 casas para todo mundo. Vou recriar aquela primeira, 8 e 4. Ok. Lá. Isso aqui eu vou apagar para fazer de novo. Então, vou apagar o erro VMP só para aumentar o número de casas. Então, erro VMP, número real, 8 e 4. Amostra menos VMP. Tá, porque tinha alguns erros bem baixos que estavam aparecendo como 0. E a última, o erro IDW. Número real com 8 casas e 4 aqui, que eu vou chamar de amostra menos IDW. Ok. Salvou. Fechou. Tá, agora eu preciso comparar isso aqui, né? Então, como que a gente pode comparar? A primeira opção seria dar uma olhada nas estatísticas descritivas mesmo. Então, na camada vetorial, eu posso aqui vir e pedir para analisarmos as estatísticas descritivas de campos. Então, da camada de erros, eu quero as estatísticas primeiro do erro VMP. Vou salvar aqui
para estatísticas, erro VMP, ok, e também aparece aqui pra gente comparar. Vou fazer todos, depois eu dou uma olhada. RVMS, então eu vou mudar aqui o nome, erro MS, e por fim o erro IDW. Ok. Então, se a gente quiser olhar isso, vou olhar rapidinho aqui no bloco de notas. O que a gente tem aqui? Para o erro VMP, tá? Se a gente olhar para a média, eu tenho 0,004 com, aliás, mediana 0,004 com média 0,02 e coeficiente de variação de 1,72%. Desvio padrão de 0,05. Aqui o outro a gente tem média, vou colocar as médias numa, aqui ó, VMP, MS e DW. Vou colocar só as médias, tá? Que é o erro médio, vamos olhar o erro médio quadrático nesse caso aqui. Então, do VMP, que é o primeiro, a gente tem isso. Do média simples, a gente tem isso. E do IDW, nós temos isso. Qual é o melhor erro? O erro quadrático foi o que a gente calculou na tabela de tributos. Se eu for olhar para o erro médio quadrático, né, o menor valor aqui vai ser o IDW, tá? E não é muito raro isso acontecer. Então, a gente pode dizer que esse gerou a melhor superfície, tá? Então, as minhas conclusões sempre estão quando a gente faz análise de erro e não análise visual do resultado, tá? Então, a gente pode dizer que essa superfície seria a melhor e aí recortar o resultado, eliminar essas bordas aqui, tá? Que estão muito longe das amostras, ok? Então, essa era a atividade de interpolação, que é uma operação, né? Essas técnicas de interpolação são muito importantes quando se fazem análises ambientais, porque é muito comum a gente ter amostras em campo e a gente precisar analisar a superfície gerada por essas amostras, tá? Então é isso, até mais.